Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Passamos então à ronda adicional desta audição por requerimento do LIVRE sobre o dever de reporte das escolas face a suspeita de violência sobre crianças. E vai abrir esta ronda precisamente o partido requerente, o LIVRE. Dou por isso a palavra à senhora deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Eu vou dividir a minha intervenção primeiro no enquadramento e depois em algumas perguntas mais concretas. Este requerimento surge no seguimento de uma notícia dada pela Antena 1 a propósito de uma formação que aconteceu na Direção-Geral de Educação sobre como tratar casos de maus-tratos nas escolas. Nessa notícia é dito que vários professores mostraram desconhecimento, mas também algumas dificuldades que têm sentido em denunciar. E a técnica da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Fátima Duarte, diz que, por vezes, os profissionais sinalizam, mas depois as direções das escolas não querem avançar com a sinalização e com a denúncia de que algo pode estar errado com aquela criança ou que pode estar a ser vítima de maus-tratos, incluindo que muitas vezes o crime mais escondido é o abuso sexual. E aqui estamos a falar de situações de violência que podem acontecer dentro das escolas ou fora das escolas, como é muitas vezes o caso de crime sexual, de abuso sexual, sabemos que normalmente é feito por pessoas próximas e inclusive é da família. E, portanto, o nosso requerimento vem na sequência desta notícia. Nós sabemos que o papel da escola é importantíssimo na proteção das crianças e jovens, porque ninguém escolhe onde ou em que contexto é que nasce, e, portanto, é a nossa obrigação garantir que a escola é um lugar seguro, mas mais do que isso, é um refúgio para todas as pessoas saberem que estão seguras e que podem pedir ajuda. O pessoal docente e o pessoal não docente são, e que nós queremos que sejam figuras de referência para as crianças, passam muito tempo com elas e também têm um conhecimento do que é o desenvolvimento específico daquelas crianças a todos os níveis, incluindo ao nível emocional. E, portanto, são estas pessoas que estão todos os dias com as crianças e com os jovens que são a primeira linha de detecção de indícios de maus-tratos, de abuso ou de violência e têm um dever de reporte sobre isso. O que é que entretanto, aconteceu? Já tivemos uma audição com a doutora Rosário Farmhouse, com a APAV e também com o Dr. Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos. A verdade é que as CPCJs recebem muitas denúncias, quase 10 mil denúncias, de comunicações relativas a crianças em situação de perigo por parte das escolas, e isso é um bom sinal, quer dizer que esse reporte está a acontecer. O que é que nos preocupa é que, na verdade, nós não podemos deixar nenhuma criança desprotegida e, portanto, mesmo que o reporte esteja a acontecer na generalidade do país, haverá sempre casos em que não está. E, portanto, é preciso nós garantirmos que as escolas têm todas as condições para conseguir detectar que uma criança pode estar a sofrer violência e devem fazer esse reporte. E, portanto, este é o contexto desta audição. A minha primeira pergunta é: o que é que está a ser feito para garantir que todos os profissionais que trabalham na escola, desde professores, assistentes operacionais, pessoas que trabalham na cantina, todo o tipo de profissionais que trabalham na comunidade escolar, conhecem e sabem detectar indícios de violência e de abuso e se sabem como é que devem fazer o reporte dessas situações. E o que é preciso fazer para garantir formação regular e que chegue a todos os profissionais de educação? Essa é a primeira pergunta e é a pergunta mais importante que nos parece que deve ser respondida. Depois, também das audições que foram feitas, saíram também algumas perguntas que eu gostava de fazer. A APAV e a CNPCJ consideram que deve ser equacionada uma sanção por falta do dever de denúncia, se o Ministério concorda com a existência de uma sanção quando não há uma denúncia que deveria ter sido feita.
A doutora Rosário Farmhouse também disse que as escolas, por vezes, são reticentes em aplicar a lei tutelar educativa em relação às crianças até aos 16 anos. E, portanto, gostaria de pedir um comentário em relação a isto. E algo que foi referido também, tanto pela doutora Rosário Farmhouse como pelo professor Filino de Lima, é que é preciso rever o diploma do Estatuto do Aluno e Ética Escolar também sobre estes assuntos e, portanto, se o Governo tem algo pensado neste sentido. Esta audição corre sempre o risco, quando falamos de violência nas escolas, e aqui eu relembro que a nossa questão tem a ver com violência praticada sobre crianças, aconteça ela dentro das escolas ou fora das escolas, e sobre o dever de reporte das escolas em relação a isso, e da maneira como as escolas lidam com esta questão, mas é uma audição que é muito fácil resvalar para questões de oportunistas de violência e de autoritarismo, e eu queria lembrar que parece-nos que o problema da violência nas escolas e da violência sobre crianças não deve ser tratado de forma autoritária, porque a violência é sempre um problema sistémico e nunca é um problema de uma escola ou de uma família, e vai muito além das escolas. E por isso é que o papel das escolas é muito importante, e muitas vezes os próprios agressores também eles são vítimas, e portanto a abordagem deve ser integral e deve ser comunitária. E por isso preocupa-nos um pouco, agora no slide sobre as violências nas escolas que o Sr. Ministro apresentou há bocadinho, o reforço da contratação de vigilantes, quando no nosso ponto de vista o que deveria ser reforçado, na verdade, é a contratação de assistentes operacionais que tenham formação específica sobre questões de violência e sobre detecção de questões de indícios de violência e de como tratar e como mediar questões de violência. E depois há outros papéis que são também relevantes, como o reforço da escola segura, etc. Também nos preocupa que, em resposta ao problema do aumento da violência, que o Governo venha reforçar as penas contra agressores de profissionais públicos e apresentar uma série destas medidas, mas quer dizer, a violência resolve-se sobretudo tratando o problema de base, e portanto também queria perguntar como é que está esta questão da intenção do Governo de reforçar as penas e a isenção de custas judiciais para profissionais públicos que tenham sofrido violência, mas sobretudo, obrigada, senhora deputada. Vou mesmo terminar, mas sobretudo em contexto escolar, o que é que deve ser feito para garantir que a violência é tratada de uma forma sistémica e comunitária. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro. Dispõe de 6 minutos para responder. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. A escola tem que ser um sítio totalmente seguro, ou seja, tem que ser um sítio onde é garantida a proteção de todos os direitos da criança, ou seja, e que basicamente garante também que os pais, quando inscrevem, quando têm uma criança numa determinada escola, obviamente aí dentro não pode acontecer, não deve acontecer qualquer forma de violência, e por isso estamos completamente empenhados em desenvolver todas as estratégias que garantam de facto a segurança total a todas as crianças. Fora da escola é mais complicado, do ponto de vista da ação do Ministério, mas obviamente a escola tem a capacidade muitas vezes de identificar situações em que há abuso de crianças fora, porque há um contacto muito próximo, muito direto, e por isso a escola também tem que estar preparada para isso, ou seja, para identificar situações em que há violência ou que há abuso de crianças fora da escola. O reporte tem vindo a aumentar, apesar de tudo, tem vindo a aumentar. As razões para não haver reporte, eu acho que têm que ser muito aprofundadas. Tem que haver mais diálogo com as direções nesse sentido. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que um diretor que tem um reporte de uma informação de um professor, ou como é que não comunica. Acho
de facto muito complicado, ou seja, é claramente uma situação, ele pelo menos tem que averiguar, tem que haver algum registro de que houve a identificação de algum caso de risco ou de sinalização de que de facto houve uma situação de abuso. A Escola Segura está bastante atenta a isso. Eu penso que temos uma boa equipa, que até foi reforçada, já tive a oportunidade de reunir com o atual comissário que é diretor de serviços e que acompanha esta matéria. O aumento do reporte, as condições para que o reporte seja feito e seja feito de uma forma transparente e que permite depois, recebendo essa informação, retirar daí consequências, também tem que ser melhorado, penso eu. Ou seja, mesmo o próprio tratamento da informação tem que ser melhorado. Eu penso que nós estamos... ou seja, há sempre as questões do RGPD, mas há aqui uma questão mais que eu diria que se sobrepõe, não é? Que é precisamente a proteção destas crianças, não é? E por isso tem que haver aqui este equilíbrio. Um tema que eu acompanhei há uns anos com bastante proximidade foi a questão da violência doméstica. Havia também dificuldades de reporte, digamos, de comunicação, e de facto questões de conflito com o RGPD, mas a verdade é que a proteção das vítimas tem que estar acima de tudo. As estratégias, os vigilantes são importantes, ou seja, obviamente não vão resolver todos os problemas. Há muitas dimensões de atuação. Há muitas dimensões de atuação que são importantes, de pedagogia, de prevenção, mas eu gostava de salientar que o controle, por exemplo, nós temos muitas escolas onde não há sequer controle de entradas e temos muitas situações que a Escola Segura também reporta de agressões a professores por pais, não é? Que entram na escola sem qualquer controle. E, de facto, o termos mais... eu há pouco não expliquei isso. O controle, estes vigilantes são agentes das forças de segurança, guardas, que estão na reserva ou aposentados e que têm experiência a lidar com essas situações. E por isso é uma forma, penso eu, de melhorar claramente o clima de segurança dentro das escolas. Eu vou passar a palavra ao Secretário de Estado, Pedro Dantas da Cunha, porque ele tem acompanhado este tema com mais detalhe e por isso poderá dar mais informação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. De facto, este tema é de uma enorme relevância e merece a nossa atenção. Nós somos frontalmente e veementemente contra qualquer forma de violência em qualquer lugar e as escolas não são exceções por maioria de razão. Dizer também que este tema, como já foi dito, e aí concordo com a Sra. Deputada, é um tema multidimensional. As nossas escolas são espelhos das comunidades onde estão implantadas. E se as nossas comunidades valorizam a violência, comunicam pela violência, resolvem problemas pela violência, é exatamente isso que nós vamos encontrar dentro das escolas. E por serem problemas multidimensionais, de facto, as respostas não podem ser simplistas. Não se resolve o problema da violência apenas e só com vigilantes, como é óbvio. Estes vigilantes têm uma função. Nós, se andarmos para trás na nossa memória, vamos lembrar que havia lá o Sr. João ou o Sr. António. Esse Sr. António já existem há mais de 30 anos no sistema educativo. Como já disse o Sr. Ministro, são ex-guardas nacionais republicanos ou ex-polícias de segurança pública que têm uma enorme sensibilidade e sabem muito bem prevenir que a violência de fora da escola entre dentro da escola. É essa a sua função. Eles não estão ali, não são seguranças, são vigilantes. Têm um perfil específico, são selecionados em função do seu perfil, não são todos que vão para estas funções, e têm, sobretudo, a função de evitar que os fenómenos de criminalidade que, aproveito para explicitar, que estão a crescer muito mais depressa fora das escolas do que dentro das escolas. É um facto que o número de ocorrências tem vindo a aumentar, mas não é proporcional, aumenta muito mais fora da escola do que dentro da escola, isto de acordo com o relatório de segurança que foi divulgado há pouco tempo. E a razão destes profissionais é exatamente esta, é garantir que aqueles espaços continuam a ser espaços seguros, protegidos, contidos. Como é que se resolve? Que era a segunda pergunta da Sra. Deputada.
Como é que isto se resolve? Lá está, de muitas formas diferentes. Em primeiro lugar, dizer-vos que exatamente hoje, como já falámos na ronda anterior, está reunido o Ministério da Educação, Ciência e Inovação com todos os representantes de todas as instituições do ensino superior, universitário e politécnico que têm a responsabilidade da formação dos nossos professores. E o diálogo que agora iniciamos com eles pretende responder a esta simples pergunta que é de dificílima resposta. Qual é a qualificação, qual é a preparação que nós queremos que os nossos professores tenham, não é para hoje nem para amanhã, não é para o caso de hoje nem para o caso de amanhã, é para os próximos 20 anos. E é inescapável que o tema da relação com as famílias, da relação com a diversidade, vai ter que estar mais presente na formação inicial. Sr. Secretário de Estado, muito obrigada. Eu peço desculpa, mas já excedeu o tempo. Terá a oportunidade de esclarecer numa próxima ronda. Passava a palavra ao Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão, Eduardo Pinheiro, pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento ao Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, num tema que está desta audição. Naturalmente estamos todos de acordo, e sobretudo com as duas intervenções, seja do Governo, seja da deputada Isabel Mendes Lopes, relativamente à importância do tema em si. Portanto, também agradeço, e já o fizemos na audição que tivemos conjunta a 12 de junho, pela iniciativa, neste caso, do LIVRE, tanto mais que, e reconhecendo essa importância, o Partido Socialista apresentou também um projeto de resolução precisamente com este tema e que oportunamente será também discutido em plenário, certamente com outros que existirão também no âmbito da mesma temática. E como já aqui foi dito, nós tivemos a oportunidade, por um lado, de ouvir o Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, os representantes da APAV e também o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e de facto, foi muito importante, sobretudo pelo papel, ou pela importância relativamente à questão da presença de violência nas escolas, como sabemos, e foi aqui dito, mas por outras palavras diria que estão para além dos muros da escola, seja num sentido, seja no outro, e gostaria de dar a nota relativamente ao dever de comunicar estas situações. O Sr. Ministro referiu aqui a sua incompreensão, permita-me usar a expressão, relativamente a alguns diretores de escola que possam não proceder a estas comunicações, mas para além de ser um dever moral, diria assim, permitam-me, é um dever legal. E, portanto, não podemos aceitar e, portanto, tem que ser tolerância zero, com, por um lado, tolerância zero relativamente à violência, mas também tolerância zero relativamente ao incumprimento deste dever. E este dever é tanto dos docentes, dos professores, é dos não docentes que acompanham os alunos no seu dia-a-dia, muitas vezes muito mais horas até nas suas atividades, não só nas atividades docentes, mas também curriculares, mas também extracurriculares, mas também uma responsabilidade dos outros alunos que presenciam este tipo de atos de violência. Portanto, ela está contemplada no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar e acho que importa verdadeiramente dar ênfase a esta obrigação. E, portanto, este Estatuto, o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, é, de facto, um diploma aqui crucial em matéria da violência numa escolar e privilegia, e porque é dessa forma que tem que ser visto, uma perspectiva pedagógica, uma perspectiva preventiva, eu diria dissuasora, e também de integração. Naturalmente, há uma dimensão punitiva, mas que deve ser, como acho que compreendemos, uma dimensão de último recurso e, naturalmente, com medidas gradativas e, sobretudo, com uma limitação temporal relativamente às mesmas, sob pena de estarmos a ter, no fundo, a premiar, diria de alguma forma, não é premiar porque as consequências são muito gravosas, mas na interpretação, diria, do agressor, estar de alguma forma a premiá-lo, não tendo ele que estar, nomeadamente, no espaço da aula. Portanto, esta é uma das grandes preocupações, nomeadamente para assegurar a boa convivência dentro das escolas. E, portanto, como disse, ela é obrigatória, e também já aqui foi referido anteriormente a questão da lei tutelar educativa, e isso foi-nos dito na audição
conjunta que tivemos, e sublinho o que foi dito anteriormente, que algumas escolas, no fundo, têm alguma resistência relativamente, diria mesmo, ao cumprimento da lei tutelar educativa. Portanto, foi-nos dito, não tenho dados concretos relativamente a isso, e, portanto, mas, pelo menos das declarações, diria que há no mínimo uma percepção relativamente à existência de alguns casos que, no fundo, tal acontece. E, portanto, a denúncia é importante, o acompanhamento de todos esses processos, naturalmente, relativamente à vítima da agressão, seja ela da natureza que for, mas também aqueles que, no fundo, têm atos de alguma forma de agressão, porque têm que ser acompanhados desde o mais cedo possível, também com todas as medidas, e aqui volto a dizer, sobretudo medidas pedagógicas, para que não cheguemos a um ponto sem retorno. E, portanto, acho que é esse o grande papel de toda a legislação de enquadramento e o papel das instituições para assegurar este mesmo cumprimento. Também nos foi dito que a grande maioria das escolas, de facto, reportam, e já aqui foram dados os dados, e todos os conhecemos, relativamente ao número, ao aumento do reporte, e, portanto, isso é um dado importante, e diria que a maioria das escolas tem mesmo um papel muito ativo neste reporte, nomeadamente às CPCJ, até porque eles próprios participam nessas mesmas CPCJ. Mas, ainda assim, e também foi isso que nos trouxe aqui, precisamente, a esta audição, os relatos de casos em que tal possa não ter ou não aconteceu. E, como tal, quais são as razões? Se é por desconhecimento, se é por dificuldade dos próprios procedimentos, por outro tipo de entraves, seja o receio de retaliação no interior ou no exterior, ou interna ou externa, seja, de alguma forma, até uma incomodidade para a própria escola, até um prejuízo que isso possa até trazer para a própria imagem da escola. Nada disto é justificável, estou só a levantar possíveis razões para tal. E depois também, que não estou a dizer nada de novo, que foi dito também na outra audição, e diria bastante sublinhado, muitas vezes a desvalorização relativamente a estes fenómenos. São coisas de crianças, são coisas de jovem, e eles lá se entendem. E, portanto, volto a dizer, tem que haver tolerância zero relativamente a estes fenómenos de violência e, portanto, não permitir, de facto, que haja, eu diria, uma normalização da violência e, em particular, da violência dentro da escola. Não podemos banalizar, até porque já foi dito, é sistémico e, portanto, estes fenómenos de violência tendem precisamente a alastrar-se. Ao longo dos últimos anos, e, de facto, de forma a assegurar as condições de segurança à comunidade escolar, como um todo, têm sido adotadas várias estratégias, programas, medidas concretas, precisamente para a promoção de ambientes saudáveis, seguros e responsáveis nas escolas. Eu aqui vou só dar alguns exemplos: o Plano de Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, os Programas Nacionais de Sensibilização para a Cidadania Digital, que também é uma componente extremamente importante, diria cada vez mais importante neste combate, como o Centro de Sensibilização SeguraNet e o Centro de Internet Segura. Acrescentava aqui também, não sendo naturalmente não irá resolver tudo, mas a própria inscrição no orçamento relativamente à contratação dos vigilantes, que já aqui hoje referimos, e o Sr. Ministro referimos isto na audição que tivemos previamente a esta, também não ignora certamente as condições políticas em que aconteceu esta inscrição e a incapacidade que também houve para a concretizar, e, portanto, aquilo que é importante é que rapidamente o possamos pôr, no fundo, assegurar a contratação destas mesmas pessoas. E gostaria de destacar, também já o fizeram, mas o programa Escola Segura, que já vem de 1992 e, portanto, atravessou muitos governos. É um programa, eu diria, que por todos, ou quase todos, elogiado, e este programa tem, sobretudo, ao longo destes anos, tem tido um papel determinante, e em 2017, também com o despacho que foi feito, criando uma abrangência, diria, nacional, e incluindo nisto também mais um conjunto de estabelecimentos que não estavam incluídos. E, portanto, para começar já a passar para a minha questão,
O que é facto é que persistem casos de violência. E, portanto, esse é um dado que nos tem que preocupar. E, neste contexto, dar aqui ênfase à Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, que foi criada em 2002, e também, e um dado importante, até vem no fundo na sequência de no fundo das ideias que partilhamos previamente, que nos permitiu, no final de 2023 e depois com o relatório final em 2024, termos precisamente, em 26 de março de 2024, perdão, o relatório da Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta. E, portanto, vou já terminar e, portanto, iria sentar a aprofundar quais são as medidas. Estes relatórios apresentam um conjunto de recomendações importante, eu diria alargado, e que foi trabalhado com diversas instituições, daí a sua importância. Portanto, o Sr. Ministro tem neste momento as ferramentas também para aplicar essas medidas. Portanto, aquilo que questionava é, a pergunta número 1, essas vão aplicar? Presumo que a resposta seja sim. A pergunta número 2, se tem, em função deste relatório, uma previsão ou uma estratégia para tal. E só mais uma pergunta muito rápida que tem a ver com no plano Mais Aulas, Mais Sucesso, em que é referido a questão da redução de 25% do total de mobilidades estatutárias atribuídas aos docentes. E só dar aqui uma referência. Na CPCJ há muitos profissionais que vêm das escolas e, portanto, a minha pergunta é se vem ou não algum impacto no trabalho da CPCJ. Só isto. Muito obrigado pela tolerância. Senhor Ministro, faça favor, 8 minutos. Eu vou só falar sobre as mobilidades estatutárias. Aliás, há pouco foi as mobilidades da redução que nós estamos que vamos procurar alcançar para resolver o problema de alunos sem aulas, não afeta, obviamente, não tem nada a ver com as mobilidades por doença, e há áreas como esta da CPCJ que também não vão ser afetadas. Também. Eu vou passar ao Sr. Secretário de Estado para ele. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Vão-me perdoar, vou dar uma nota pessoal. Eu já dei esta formação que gerou a notícia, eu já fui o formador desta formação, muitos anos. E, portanto, sei exatamente do que vou falar. E sei exatamente que, ao longo de anos em que eu fui Comissário Nacional desta Comissão, em representação do Ministério da Educação, sei que quantas vezes eu vi no rosto dos meus formandos, quase todos, ou todos professores e diretores, espanto. Quando apresentávamos quais são os sinais de perigo, quais são os sinais de risco, como é que se distingue risco de perigo, o que é uma coisa e o que é outra. O que é que se deve fazer em situações de perigo, o que é que se deve fazer em situações de risco. Como é que se devem manter salvaguardados os superiores interesses da criança versus outros interesses que às vezes são conflituantes. O Sr. Deputado deu vários exemplos. Eu pude testemunhar dezenas, centenas de vezes que eu vi absoluto espanto de colegas nossos, professores, que diziam: mas eu estou no sistema há 30 anos e eu agora é que estou a perceber aquilo que passou por mim sem eu reparar. Uma coisa é ver, outra coisa é reparar. Uma coisa é olhar, a outra é ver e a outra é reparar. E, portanto, eu sei exatamente a que é que a doutora Fátima Duarte estava a referir. Acho que a mensagem não passou da forma mais correta. Aliás, a própria Presidente da Comissão Nacional, no dia a seguir, veio dizer uma coisa ligeiramente diferente que a doutora Fátima Duarte disse. E eu percebo porque é que ela disse aquilo, porque eu já lá estive como aquele formador. E, portanto, o que ela queria dizer, e é só isto, é que, de facto, todos nós, a nossa sociedade toda, não sabe distinguir risco e perigo e não sabe quando tem o risco à sua frente. Por razões várias, razões que são de natureza cultural, razões que são de natureza societal, razões várias. Não distingue. E quando toma consciência do que é o risco e o que é o perigo e o que é que deve fazer em cada uma das situações, espanta-se. E eu julgo que era a isto que a doutora Fátima Duarte se referia. Aliás, a doutora Rosário Farmaus, no dia a seguir, prestou declarações públicas em que veio dizer uma coisa ligeiramente diferente do que estava a circular. Sobre o reporte de casos, os dados são conhecidos, quer dizer, a tendência é crescente. As escolas cada vez comunicam mais. E a tendência é crescente, não é deste governo, não é em 5 meses, perdão, em 100 dias. Desde 2016, tenho aqui os números à minha frente, o crescimento passou de 8 mil e qualquer coisa para quase 10 mil denúncias por ano. Portanto, não é factual que as escolas não denunciem. Não foi isso que a doutora Fátima Duarte disse. Não é factual. O que é factual é que as escolas denunciam cada vez mais.
O que ela quis dizer, penso eu, é que, perante a situação, ainda não é muito claro o que é que cada um deve fazer, como e quando. E agora pergunto, o que é que o Governo vai fazer? É a pergunta seguinte, e eu respondo já. Estes 280 professores que vamos colocar no próximo ano nas CPCJs, são 283, para ser mais preciso, são muitas vezes vistos como professores que vão trabalhar lá para as CPCJs, mas não são. Se nós formos ver o que está regulamentado, o primeiro papel daqueles professores é precisamente serem agentes de formação nas suas escolas. E, portanto, este ano letivo, nós vamos autorizar, respondendo à sua segunda pergunta, todas as mobilidades de todos os professores que são necessários nas comissões, mesmo num contexto de gritante escassez de professores, mesmo assim não vamos retirar nenhum, mas vamos lembrar-lhes que a sua primeira incumbência não é apenas e só gerir processos. Não é essa a primeira incumbência. Isso está escrito. A primeira incumbência é eles, que são professores daquela escola, voltarem, quer dizer, olharem para a sua escola e passarem a informação que eles estão a receber. Eles receberam esta formação e a sua responsabilidade é replicá-la. Portanto, o que eu posso dizer é que este próximo ano letivo, nós vamos pedir a estes 280 professores que façam, vamos lembrá-los, que eles têm de fazer formação na sua escola. Eles têm que ajudar os seus colegas professores, os seus colegas diretores, a perceber o que é o risco, o que é o perigo, o que é que se faz em cada uma dessas circunstâncias. Depois, dizer que, de facto, isto é um problema que não se resolve com mais denúncia. Isto não é propriamente o CSI, é bastante mais complexo. E por ser mais complexo, já falámos disso há pouco, a abordagem tem que ser integrada. Primeiro, formação inicial, já me referi a isso. Este e outros temas, como a diversidade, como a relação com as famílias, não estão na formação inicial dos professores, passarão a estar. Segundo, formação contínua, já disse, a partir do ano que vem, os professores das CPCJs, lembrá-los que têm essa responsabilidade. Terceiro, nós sabemos que muitas vezes as situações de violência só acontecem quando a escola não está a funcionar bem. Ou seja, quando os alunos aprendem, quando todos os alunos aprendem, e quando todos os alunos se sentem seguros e integrados numa comunidade, a violência não há razões para que haja um crescimento da violência. Portanto, vamos olhar para aquilo que temos que fazer para que se sintam seguros e integrados. E o que é que já está a ser feito e continuará a ser feito? Aqui tenho que dizer que nós encontramos uma realidade não tão boa relativamente, por exemplo, à situação dos técnicos que são contratados pelas escolas precisamente para fazer formação sobre bem-estar, sobre saúde mental, que apoiam estas crianças e estes jovens. Nós encontramos, já foi usada há pouco a expressão manta de retalhos e foi exatamente isso que encontramos, infelizmente. Ou seja, não havia sequer a consciência no Ministério da Educação, entre os vários serviços, de quantos técnicos tínhamos, onde estavam, a fazer o quê, ao abrigo de que programa, com que tipo de contrato, com que tipo de financiamento. Ninguém sabia. Nestes 100 dias, um pouco menos, foi possível traçar um retrato, já sabemos exatamente quem são, o Sr. Ministro já disse publicamente, nós renovaremos os contratos que existem, todos aqueles que puderem ser legalmente renovados, naturalmente, mas, sobretudo, o que falta aqui é dar o passo seguinte, e o passo seguinte é criar um mapa de necessidades permanentes destas escolas. Nós temos aqui um corpo de técnicos que são muito importantes para este tema da promoção da saúde mental e do bem-estar e das boas relações de convivência dentro das escolas. E estes técnicos andam ao sabor de projetos, andam ao sabor de financiamentos que começam e acabam e interrompem. Não é assim que nós vamos promover nem a segurança, nem o bem-estar nas nossas escolas. Portanto, é nosso compromisso definir um mapa de necessidades permanentes, definir um mapa de necessidades eventuais e dotar esse mapa com os recursos humanos que eles necessitam, e isto, lamento dizer, não estava feito. Muito obrigada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Têm 8 minutos, vão partilhar o tempo. A Sra. Deputada Ângela Almeida ou Inês Barroso? Quem começa? Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os Sras. e Srs. Deputados e permitam cumprimentar de forma especial o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, os Srs. Secretários de Estado e toda a equipa que o acompanha, agradecendo a vossa vinda a esta casa e a esta audição para que possamos debater, neste caso, uma temática que a todos nós nos parece de extrema importância no contexto atual das nossas escolas, tanto mais que a nossa população, do ponto de vista geográfico, já tem origens muito distintas e estamos a falar de realidades de alunos completamente diferentes de há alguns anos. Neste sentido, deixar também uma palavra de agradecimento
ao Livre por trazer esta temática novamente à discussão e realmente quer na audiência conjunta que fizemos, quer nas reuniões que temos tido, todos nós temos esta preocupação de não só lhe trazer casos reais de dados que sabemos, como de estarmos, obviamente, disponíveis para trabalharmos conjuntamente numa luta que não pode ser de um só Ministério, tem que ser de uma sociedade, porque ainda há pouco, creio que algum dos senhores, creio que foi o Sr. Secretário de Estado Pedro Cunha, referia que é um problema que está instalado e que a todos nós, que não é específico de uma escola e que a todos nós respeita. E, portanto, deixando este agradecimento e este cumprimento, também felicitar o Governo pelo trabalho que tem estado a ser promovido em tão curto espaço de tempo. Portanto, outros dados que gostaria de juntar aos que já foram aqui identificados e que respeitam a esta temática, como, por exemplo, e que têm que ser também lidos nesta perspectiva de resolução e de debate e de análise, é que a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, refere que cerca de 1 milhão de crianças sofrem anualmente de alguma forma de violência ou negligência em todo o mundo. Portanto, é mais um dado que nos preocupa a todos. Também devemos aqui frisar que o Relatório Anual de Segurança Interna, o RASI, que podemos consultar nos dados que estão disponíveis nos sítios de internet, dizem que o programa Escola Segura é um programa que no relatório de 2022-2023 apresentou um acompanhamento sistemático a 3.149 estabelecimentos de ensino, 900.000 alunos e 150.000 professores e assistentes operacionais, ou seja, uma imensidão, um universo muito grande que tem que dar apoio e, portanto, é um programa que, como já vimos, deve ser, já vamos ver, deve ser mesmo reforçado. O RASI também identifica que junto às escolas e no interior das escolas, em 2022-23, ocorreram 3.824 ocorrências, sendo 2.708 criminais, ou seja, um aumento de 93,3%. E, portanto, todos estes dados são dados que nos preocupam e que temos que incluir nesta análise. Nas ações do Grupo Parlamentar, só partilhar com o Governo que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou nesta Comissão um voto de condenação que foi convertido em voto da Comissão de condenação pela violência que neste momento se pratica nas escolas e também foi apresentado por nós um projeto de resolução para reforço do programa Escola Segura, e indicávamos 3 objetivos, que era o aumento dos recursos humanos neste programa e as ações de sensibilização junto da comunidade escolar, a promoção de estratégias junto da comunidade escolar e ainda uma metodologia de recolha e análise de dados do programa para ter garantia da sua monitorização e acompanhamento, porque sabemos que há outros organismos, por exemplo, a DGES também tem uma plataforma ou um estudo deste tipo de ocorrências, mas quando os dados, os indicadores não são os mesmos, não é possível comparar e, portanto, ficamos sem poder monitorizar os dados reais de episódios de violência. Queremos saudar a preocupação da tutela e, nomeadamente, a implementação de uma estratégia governamental para a mitigação deste flagelo, tanto no reforço do quadro da tutela criminal relativo aos crimes de agressão e ofensas contra profissionais na área da educação, aumentando a moldura penal para os agressores, quer ainda na isenção de custas judiciais para os ofendidos e na classificação como crime público. E também saudar a contratação de vigilantes que sabemos estarem a decorrer conforme o Sr. Ministro há pouco já sabia. Deixava apenas uma questão ou duas sobre estas questões. Passo a pleonasmo. Primeira, nas zonas de maior número de ocorrências, sabemos que Lisboa e, entretanto, Porto e Setúbal têm crescido imenso as ocorrências, estão previstas algumas medidas específicas para estas zonas do país? Segundo, falou da contratação de vigilantes, mas está prevista também o reforço de recursos humanos e de equipamentos ao programa Escola Segura? Muito obrigada. Passo a palavra, Sra. Presidente, se me permite, à Sra. Deputada. Faça favor, Sra. Deputada Ângela Almeida. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, agradecer o facto de estarem aqui hoje connosco. É sempre bom quando podemos partilhar
as nossas ideias e podemos saber o que o Governo faz sobre esta matéria e já foi muito nestes 100 dias. Senhoras deputadas e senhores deputados, falar de violência em contexto escolar é muito restrito e, ao mesmo tempo, muito abrangente. Eu acho que não nos podemos focar só na escola, mas sim na comunidade. Obviamente que a escola está integrada numa comunidade e devemos vê-lo como um todo. Temos que ter esta noção de um todo. E, por isso, querendo e saudando já as medidas que o Governo, e nomeadamente o Sr. Ministro, já fez no âmbito daquilo que é a moldura penal e a isenção de custas para os crimes de violência em contexto escolar, quero também questionar se, efetivamente, o caso da descentralização de competências, se podemos ter aqui um apoio ou um reforço para com os municípios para podermos combater também este flagelo de uma forma mais integrada e mais unificando e tendo como um problema de comunidade. Depois, questionar o Sr. Ministro se tem alguma informação que o sistema de reporte não funcione e se, efetivamente, o que não funciona, porque é que não funciona. Por outro lado, que estratégia tem programada para mitigar as situações de violência em contexto escolar e se há essa relação também com as outras áreas, nomeadamente assistentes sociais, centros de saúde, para podermos ir monitorizando este flagelo que é a violência a crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Sr. Ministro, tem 8 minutos para responder. Obrigado, Sra. Presidente. O programa, respondendo à Sra. Deputada Inês Barroso e também depois à Sra. Deputada Ângela Almeida, as perguntas estão muito relacionadas. O reforço do programa Escola Segura é, obviamente, uma prioridade, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de equipa, ou seja, garantir que as forças de segurança têm os equipamentos. Aliás, estamos em interação, estamos em diálogo com o Ministério da Administração Interna. E por isso sim, ou seja, vamos continuar a investir neste programa que tem dado resultados, há uma experiência enorme e por isso temos que lhe dar os meios necessários. Em relação à descentralização das competências, nós acreditamos que a proximidade funciona, não é? Eu acredito nisso para o papel das autarquias, tem um papel essencial na educação e nesta dimensão, então, da segurança, é aí que a resolução, ou seja, é aí que se identificam os problemas, é aí que tem que começar a solução, ou seja, identificando os problemas, sabendo onde é que está a sua origem e atuando sobre eles. Aliás, a questão, eu volto a reforçar a questão da importância dos vigilantes, ou seja, há toda uma série de dimensões que o Sr. Secretário de Estado já referiu que são muito importantes, mas a dimensão dos vigilantes, o controle das entradas nas escolas é cada vez mais importante. Porque o facto basta dizer que há um reporte do aumento da violência fora das escolas que é maior do que dentro das escolas. E por isso, quer dizer, convém controlar precisamente, digamos, alguns atos de delinquência que neste momento estão fora da escola e que de facto não vão para dentro da escola. Não é? Claro que eles têm que ser combatidos também fora da escola, mas é muito importante fazer isso. E a questão que foi referida de ser crime público a agressão a pessoal docente e a pessoal não docente, esse projeto legislativo está em curso, está já numa fase já bastante avançada, sem custas judiciais. Mais uma vez, ou seja, sendo essencial combater todas as formas de violência, qualquer forma de violência, há aqui uma dimensão que é muito importante, que os registros não são muitos, mas há registros que se vão repetindo, de agressão de professores, por pais, por alunos, e isso então é totalmente pôr em causa a autoridade do professor e... Ou seja, aí é perder a noção do que é que são as regras, do que é a ordem. Não é? E por isso, desse ponto de vista,
parece-nos essencial reforçar a autoridade do professor e termos, de facto, o espaço dentro da escola como um espaço onde é preciso cultivar a não-violência, como é óbvio, mas depois também é preciso ter regras para impedir que atos de violência ocorram ou se repitam. E por isso essa dimensão parece-me também muito, muito importante. Porque é que o sistema de reporte não funciona? Eu já ouvi algumas explicações que me parecem absurdas, até acho que nem prefiro não as... ou seja, porque não há nenhum estudo que eu conheça diretamente, ou seja, que identifique porque é que isso não está a... Ou se há subreporte, não é? Ou seja, o facto de estar a aumentar o reporte pode ser porque está a aumentar a violência ou porque a violência que não era reportada passou a ser reportada. Portanto, e nunca é fácil, era a analogia que eu estava a fazer há pouco com a violência doméstica, não é? E por isso o reporte tem vindo a aumentar, mas também sabemos que a violência tem vindo a aumentar dentro e fora da escola. E por isso as razões, acho que o sistema de reporte, através da nova plataforma, poderão ajudar a melhorar a identificação das causas, ou seja, conhecendo melhor o fenómeno, podemos depois perceber melhor porque é que poderá haver ou não um subreporte. E basicamente penso que é isto. Não sei se Pedro, se queres acrescentar alguma coisa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Chega. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. 7 minutos. 7 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo às senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial ao Sr. Ministro e toda a sua equipa. Sr. Ministro, o Partido Chega vem dialogar consigo e naturalmente com os senhores secretários de Estado sobre um dos maiores desafios civilizacionais do nosso tempo, que só uma reforma profunda do ensino básico e secundário pode ajudar a resolver. E esse desafio é a relação direta entre a indisciplina e a violência nas escolas e, por outro lado, a crise de saúde mental sem precedentes que afeta a sociedade portuguesa. Além do referido no requerimento do livro para esta audição sobre os alunos afetados com cerca de 10 mil denúncias na APAV, cerca de metade dos aproximadamente 150 mil educadores e professores está em sofrimento físico e psicológico. Isto é uma hecatombe social há demasiado tempo escamoteada por esta classe política. A indisciplina e a violência estão para o ensino, como a corrupção está para a justiça, a economia ou a democracia. Não pode haver hesitações ou desculpas no seu combate. Mas é só isso que o Ministério da Educação tem feito, tem imposto às escolas do ensino básico e secundário. Senhor Ministro, ao fim de 100 dias de governo, eu, pelo menos, não vislumbro nada de profundamente reformista nesta matéria que é decisiva. E a questão fica, será mesmo assim ou o Senhor Ministro vai demonstrar que nós, no Partido Chega, estamos errados? Eu sei, nós sabemos que o que tem de ser feito é difícil, mas bastam lucidez e vontade política. Primeiro, ponto 1. Para transformar a escola pública num modelo institucional de excelência em defesa dos mais carenciados e das classes médias. Ponto 2. Para combater de forma precoce a indisciplina nas salas de aula. Quem não combate a indisciplina nunca vai resolver o problema da violência escolar e nunca vai conseguir prevenir a violência social. Terceiro ponto, acabar com a burocracia na regulação de atitudes e comportamentos dos alunos. Quarto ponto, restaurar, eu vou dizer de forma completa, a autoridade moral e hierárquica da palavra do professor. Portanto, estes são os pressupostos da revisão inevitável da Lei 51/2012, ou Estatuto do Aluno e Ética Escolar. E acrescento, Sr. Ministro, que o Chega está disponível para debater estas questões com o Governo AD e com toda a direita parlamentar. E podemos começar o diálogo já hoje pelo primeiro ponto, isto é,
Todos que aqui estamos temos a obrigação de fazer da escola pública uma instituição de excelência. Senhor Ministro, nós temos o dever de introduzir, a partir da cultura escolar, a diferença entre sociedade e instituição. Pelo que ouvi agora, e com todo o respeito, a falta de preparação não é dos professores, a falta de preparação é de quem dirige este setor há muitas décadas. E eu explico. A sociedade é o espaço aberto dos sistemas sociais onde tudo pode ser discutido, negociado, alterado. A sociedade é o espaço da liberdade, da participação cívica e política, da democracia, dos ativismos, da crítica social livre. Ninguém pode ser excluído, não há hierarquias, impera o princípio da igualdade. Isso é a sociedade. A instituição é uma coisa muito distinta. É o espaço reservado aos seus membros e a instituição foi inventada desde a pré-história para funcionar em tensão construtiva mútua com a sociedade. E é por isso que os valores-chave da instituição são de outra natureza. São a hierarquia, a autoridade e a ordem. Mas a instituição existe por duas razões. Uma, cumprir uma função social específica delegada pela sociedade. Educação para a família, ensino para a escola, saúde para o hospital, justiça para o tribunal, por aí fora. Segunda razão, a instituição existe objetivamente para regular as atitudes e os comportamentos dos seus membros. Isto quer dizer que a boa formação dos indivíduos não se faz na sociedade nem na rua, faz-se no interior das instituições. E se falha uma das duas razões referidas, falha a instituição no seu conjunto. E se falham instituições nucleares como a família e a escola, é a sociedade inteira que falha. A indisciplina e violência nas escolas são hoje o retrato disso mesmo. Senhor Ministro, essa é a dimensão da enorme missão reformista do seu governo, mas, claro, também deste Parlamento. Um sistema social só assegura o equilíbrio mental do sujeito individual e do sujeito coletivo, não há descontinuidade entre um e o outro, quando as duas famílias distintas de valores estão presentes na formação e na vida habitual dos indivíduos desde a infância. Portanto, por um lado, os valores da sociedade ou da liberdade, por outro lado, os valores da instituição ou da autoridade. É que se nós não defendermos esse equilíbrio, seremos inimigos da sanidade mental coletiva dos portugueses. É tão errado pegar em valores institucionais, hierarquia, autoridade e ordem e despejar para cima da sociedade. Foi isso que fez Salazar, é o que fazem as ditaduras. Constroem instituições fortes, mas reprimem e fazem falhar as sociedades. Isso é tão grave como é gravemente errado pegar em valores da sociedade, liberdade, democracia e ativismos e despejar para cima das instituições. É o que se anda a fazer desde 1900, termino já, Sra. Presidente, desde 1974. Construímos uma sociedade fortíssima já a caminho da anomia, à custa do falhanço generalizado das instituições. Família, escola, saúde, justiça, segurança, defesa, por aí fora. E, por arrasto, criámos uma das mais graves crises de saúde mental de sempre. Termino com uma pergunta, Sr. Ministro. Tem alternativas para combater a indisciplina e a violência nas escolas e, ao mesmo tempo, combater a crise de saúde mental que nos afeta melhor do que aquela que o Chega apresentou? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro dispõe de 7 minutos para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero só aqui reafirmar o nosso compromisso com a defesa da escola pública e quando há esse compromisso, que passa por muitas dimensões que já foram discutidas na sessão anterior, uma das dimensões que é essencial é a da segurança. E por isso o comprometimento com a escola pública é também o comprometimento com a segurança na escola para todos. Isso é absolutamente essencial. Aliás, eu gostava de lembrar, nós temos que tratar este tema com muito cuidado,
temos de tratar este tema da violência nas escolas com muito cuidado, ou seja, eu penso que o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro foi um pouco, exagerou um bocadinho, acho eu, nas cores, porque é verdade que a violência está a aumentar, mas a escola pública, de uma maneira geral, é um espaço seguro. É importante dizer isso. Temos que estar muito atentos porque há, de facto, alguns sinais de aumento da violência e como eu sinalizei com aquele gráfico, não foi para criar alarmismo, são estatísticas, e quando nós temos um aumento de 30% desde 2018 a 2019, não podemos ignorar isso, porque quando há uma inversão na tendência, há fenómenos que talvez nós não estejamos a ser capazes de controlar. E temos que os perceber e temos que ter estratégias para os combater e inverter essa tendência. Por isso, ou seja, ignorar aquela inversão na tendência é um erro, seria um erro e o Governo não vai fazê-lo. Seria um erro, porque há sempre um desfazamento muito grande entre aquilo que nós estamos a ver e aquilo que está a acontecer e a definição de medidas e o efeito das medidas. E por isso, agora, apesar de termos esta inversão de tendência, e por isso eu escolhi esse slide também para mostrar aqui, eu não diria que, ou seja, a escola pública continua a ser, de forma genérica, um espaço seguro. Continua a ser um espaço seguro. E queria chamar a atenção para isso, ou seja, isto é uma questão de responsabilidade de todos nós. Vou só lembrar aqui um caso que foi notícia e que nós tivemos muito cuidado a gerir, que foi precisamente quando se falou do linchamento de um aluno. E quando eu recebi essa mensagem, a minha pergunta foi só: a criança está viva? Foi a pergunta que eu fiz. E fomos tentar saber exatamente qual é que era a situação. Porque o efeito que aquela notícia, que os comentários que teve na escola pública, é isto que destrói a escola pública. E o caso não existiu. E como eu costumo dizer, a escola pública tem muitos problemas, não é preciso inventar. Vamos tratar dos problemas reais, porque eles existem. E esse é o compromisso do Governo, é identificar os problemas reais e ter estratégias para resolver, mas com serenidade e com... Porque qualquer alarmismo sobre aquilo que é a situação na escola pública, isso é destruir a escola pública. Por isso temos muitos problemas e estamos muito comprometidos com a resolução deles e alguns passam por muitos dos temas que foram aqui discutidos com as senhoras deputadas e senhores deputados, que penso que em muitos pontos estamos certamente de acordo. Obrigado. Não sei se alguém quer acrescentar uma coisa. Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos então ao PCP e dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Todo e qualquer fenómeno de violência não pode ser visto e lido de uma forma isolada. Tem uma origem, um contexto e deve ser devidamente apreciado, e também é assim o mesmo que acontece com os episódios de violência nas escolas. Na nossa perspectiva, a solução para a diminuição destes casos passa sempre pela prevenção. E isso exige a garantia de meios, de recursos, de mecanismos nas escolas para que possam intervir atempadamente no acompanhamento junto das crianças e dos jovens, exatamente para prevenir todas estas circunstâncias. Também consideramos que esta é uma realidade que não pode ser vista de uma forma simplista. Ela é, muitas das vezes, muito mais complexa do que aquilo que pode parecer à primeira vista. E nós, quando colocamos estas questões, é porque consideramos que as escolas devem ser, de facto, dotadas de mais trabalhadores. Deve haver mais assistentes operacionais. As escolas precisam de mais técnicos especializados, precisam de mais psicólogos, precisam de equipas multidisciplinares robustas que permitam, de facto, uma intervenção efetiva relativamente a estas matérias e entre outras. E estas eram as questões que gostaria de colocar ao Sr. Ministro, porque aquilo que hoje existe, para além de uma carência grande de meios, de recursos humanos, não só de docentes, também no conjunto de técnicos, psicólogos. Há pouco perguntávamos pelos psicólogos e qual é que era a perspectiva do Governo, mas há também um conjunto de aspectos que nós consideramos que deve haver intervenção, e desde logo relativamente ao Estatuto do Aluno, porque aquilo que hoje está
legislado e que está em vigor é totalmente o oposto destes pressupostos que nós estamos aqui a enunciar, porque este Estatuto do Aluno é que foi criado numa lógica que a disciplina e a indisciplina em ambiente escolar justificam uma grande parte dos problemas que se vivem no interior dos estabelecimentos de ensino e parte de uma visão retrógrada de autoritarismo que vê a escola como espaço fechado e que quer também utilizar mecanismos de repressores da liberdade e dos direitos dos estudantes sem ter em conta a sociedade e os meios onde se estão inseridos. A verdade é que este Estatuto já tem mais de 10 anos e não resolveu o problema da violência em meio escolar, não contribuiu para o combate ao abandono e ao insucesso escolar e não criou uma escola mais saudável e democrática. Aliás, introduziu mais procedimentos burocráticos e punitivos para lidar com esta realidade, que em nada contribui para a resolução deste problema, nem para uma abordagem que permita combater este problema de raiz. E, portanto, este problema não se resolve nem com penas nem com sanções. A escola, o espaço, o sistema educativo é um espaço de pedagogia, em que aquilo que deve ser privilegiado é de facto a educação, naturalmente, o acompanhamento, mas também esta intervenção com soluções concretas para acompanhar e para apoiar cada um dos estudantes, cada um dos alunos, tendo em conta as suas especificidades e tendo em conta as suas necessidades. E, portanto, na nossa perspectiva, este Estatuto deve ser totalmente revogado e a questão que gostaria de colocar é, na perspectiva do Governo, se estão ou não a trabalhar, e esta era a pergunta que queria colocar, para de facto haja estas equipas multidisciplinares nas escolas, para que haja estes técnicos, para que haja mais psicólogos, para que possa haver um acompanhamento mais próximo e, sobretudo, prevenir situações desta natureza. Há uma outra questão que gostaríamos também de introduzir nesta discussão. É porque uma escola pública verdadeiramente democrática também só existe com uma direção e gestão democráticas, assentes na colegialidade, na participação, e isso é algo que hoje não existe também na escola pública. Nós que defendemos a eleição democrática para os órgãos de direção e gestão das escolas e dos agrupamentos, nomeadamente com a participação dos representantes dos professores, dos pais, dos alunos e do pessoal não docente. Queria também aqui salientar muito a importância da participação dos estudantes, dos ouvir, dos envolver no espaço da escola, seja através das associações de estudantes e de permitir, de facto, o respeito pelas suas opiniões, pela sua intervenção, pela sua autonomia. E isso é algo que hoje, que em muitas escolas também não existe. Aliás, a figura do diretor tem-se, esta recuperação desta figura tem em muitas escolas ido numa perspectiva que é contrária a esta que estou a colocar, não é? De mais não garantir esta autonomia e esta participação. E, portanto, queríamos também deixar este aspecto, porque consideramos que este é um aspecto também relevante da gestão democrática das escolas, da participação de todos, mas queria, sobretudo, salientar a importância, o envolvimento da participação dos estudantes. Não faz de conta, não, tem que ser com seriedade, não pode ser nem numa lógica de paternalismo, nem numa lógica de infantilização, não. Dar aos estudantes também, promover e dar aos estudantes também essa possibilidade de participação, de facto, numa gestão democrática que se quer na escola pública. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Ministro tem então a palavra para responder no limite de 6 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou passar ao Sr. Secretário de Estado, Pedro Cunha. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Para lhe dizer, Sra. Deputada Paula Santos, que concordo consigo, quando diz que a solução é a prevenção. Eu já há pouco me referi a isso. A prevenção passa pela criação de culturas de escola que não toleram a violência, como aliás já foi dito. E eu não tenho dúvidas nenhumas quando afirmo que isto está bem alto nas prioridades de cada um dos diretores de escolas, nos nossos agrupamentos de escolas públicos. Não tenho nenhuma dúvida ao afirmar isto, que eles têm esta cultura da tolerância zero, como foi aqui referida, à violência, ela está na cabeça de todos os nossos diretores. Também é verdade, temos que fazer mais. A prevenção começa na sala de aula. E eu aqui insisto num ponto que já trouxe há pouco,
Nós acreditamos que quando os alunos aprendem e quando os alunos se sentem integrados e seguros, o fenómeno da violência deixa de ter combustível. As razões existem e continuarão sempre a existir, porque, como eu disse, a escola é um reflexo do contexto em que está implementada. E esse contexto nós não conseguimos alterar no curto prazo. Eu sou dos que acredita que, de facto, nós conseguimos alterar os contextos dentro das salas de aula, mas é no longo prazo, formando as futuras gerações. Mas dizendo que, se colocarmos o nosso foco todo em garantir que todos os alunos aprendem, e eu repito, aprendem e aprendem muito, e se colocarmos o nosso foco em garantir que todos eles se sentem respeitados, independentemente de onde vêm, de quem são, de como falam, de como vestem, do que pensam, se todos se sentirem respeitados, se todos se sentirem incluídos e se todos aprenderem, eu diria que é neste triângulo que se joga a cultura da prevenção. E aí dizer, e repetir aquilo que disse há pouco, que de facto nós damos uma grande importância a todas as intervenções e todos os projetos que as escolas desenvolvem no sentido de promover esta cultura do respeito, esta cultura da empatia, esta cultura da gratidão, esta cultura da interconexão, que é o que constitui uma escola. Uma escola é uma agregação de interconexões, estamos e somos ligados, não é? E é por isso que, como já me referi há pouco, nós vamos não só garantir aquilo que existe, como reforçar e, sobretudo, trazer alguma racionalidade à distribuição destes milhares de técnicos que estão espalhados pelas nossas escolas, que não passam ou não passaram até aqui de remendos, de financiamentos, de projetos que começam e que acabam, sem qualquer lógica de continuidade e que jogam muito a desfavor da tal cultura de prevenção, porque é impossível para uma escola apostar num projeto de promoção da segurança ou do bem-estar ou da saúde mental com interrupções a cada ano. Isto não se faz num ano. Isto faz-se num ciclo educativo. Isto faz-se em 5, 6, 7 anos. E para isso as pessoas que lá estão não podem andar a saltar de escola de ano a ano. Nem pode a escola, todos os maios de todos os anos, perguntar-se: será que eu vou continuar com este projeto no ano que vem ou não? Nós queremos acabar com esta realidade. Queremos, como eu já disse, criar um mapa de necessidades permanentes, necessidades temporárias, que são as que resultam de projetos, e dotar esse mapa com os recursos necessários. E isto vai permitir que as escolas consigam projetar, consigam planear, coisa que hoje não conseguem fazer. Depois dizer relativamente às equipas multidisciplinares, as equipas que referiu, que de facto elas hoje são uma realidade e são uma das realidades que vai ser sujeita à avaliação. Quando avaliarmos o Decreto-Lei 54, eu acabei de dizer, o processo de adjudicação está em curso, quando avaliarmos este Decreto-Lei 54, há várias perguntas no caderno de encargos do estudo que vai avaliar este Decreto-Lei exatamente sobre o funcionamento destas equipas. Porque também é verdade que ouvimos do lado das escolas queixas sobre a quantidade de trabalho burocrático que resultou da criação destas equipas e de como isso está até muitas vezes a obstaculizar a ação dos próprios professores que querem genuinamente resolver os problemas, mas têm que se reunir obrigatoriamente com não sei quantas pessoas, obrigatoriamente com uma periodicidade. Isto não é amigo nem da prevenção, nem da intervenção. Em terceiro lugar, diz, a propósito da participação dos estudantes. É um tema a que prestamos uma atenção muito particular. Eu diria que nenhum democrata pode verdadeiramente olhar para a escola sem ver nela a primeira e a principal escola de democracia. É a escola. E se não for na escola que nós ensinamos a democracia vivida, não é depois, mais tarde, que nos vamos queixar das taxas de abstenção ou das dificuldades na participação do associativismo ou nas dificuldades das participações nos partidos políticos, por exemplo. Começa na escola. A escola é a primeira e a principal escola de democracia. E, portanto, a gestão democrática das escolas, nós encomendámos um levantamento das possibilidades legais, o que é que os normativos previam sobre a participação dos alunos. E concluímos que, de facto, do ponto de vista normativo, nós temos uma realidade bastante favorável mesmo. O que também concluímos é que faltavam incentivos. Se perguntar aos diretores das escolas deste país, todos lhe dirão: não, na minha escola todos os alunos participam, há lugares, há tempos, há momentos, há instâncias próprias. Só que desta participação, eu diria, coreografada, há a participação real, e a participação real é tomar decisões e depois, lá está, como disse o Sr. Ministro há pouco, ser responsabilizado por essas mesmas decisões, vai um grande caminho. E é por isso que, por exemplo, a Direção-Geral de Educação, ainda há pouco tempo,
passou a fazer auscultações mensais aos jovens das escolas portuguesas, que para isso têm que internamente na sua escola constituir-se em assembleias, em grupos de discussão, para selecionarem os temas que depois levam ao Diretor-Geral de Educação, que apreciará e que passará essa informação aos restantes serviços do Ministério. Portanto, concordar também consigo nesse ponto, relativamente à participação dos estudantes, porque não é por uma questão apenas de princípio, é porque ela é a primeira e a principal escola de democracia. Muito obrigada. Sr. Ministro, não pretende usar da palavra, mas não, nesta intervenção estava mesmo no limite do tempo, mas terminamos. Então, resta-me agradecer, em nome da Comissão, os esclarecimentos que nos trouxeram, agradecer também a todas as senhoras e senhores deputados a forma cordial e respeitosa como decorreu esta audição. É neste espírito de colaboração que certamente será mais produtivo e trará contributos, de certo, para a área da educação. Muito obrigada ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Deputados, vamos só despedir-nos da equipa ministerial. Peço que não se ausentem, porque ainda temos